Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Diniz, professor de Tecnologia da Informação e Comunicação. É um prazer estar aqui com todos vocês e nós trabalharemos nessa disciplina o tema Banco de Dados 1. Peço que em nossas aulas vocês estejam sempre munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma eventual dúvida, vocês possam anotar essa dúvida e postar em nossos fóruns na plataforma de ensino-aprendizagem. Já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então aí fica mais fácil da gente esclarecer todas as dúvidas de vocês pertinente aí àquela aula, tá ok? E para que tenhamos um bom resultado, pessoal, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, na leitura do material, nas atividades na sala virtual e também, muito importante, que vocês leiam toda a apostila, está bem? Vamos começar? Muito bem, pessoal. Então vamos começar aí a nossa aula 1 sobre banco de dados, tá? Nesse nosso primeiro encontro, pessoal, nós vamos falar sobre a introdução em si de banco de dados. O que é um banco de dados, como funciona, né? E logo depois a gente vai falar de um aspecto muito importante relacionado a esses bancos de dados, que é a modelagem de dados. Aí em seguida a gente vai falar de entidades e atributos. Quais são os atributos, o que são entidades, como que essas entidades se relacionam e depois como essas entidades se relacionam em termos de cardinalidades. E por último a gente vai passar para vocês alguns exemplos práticos, ok? Bom, gente, então a pergunta, o que é um banco de dados? Eu sei que muitos de vocês logo ou já pensaram, né, nessa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas a gente sabe que não tem nada a ver com isso, né, gente? Pessoal, antes de nós falarmos da definição de banco de dados, é importante nós definirmos dados e informações. O dado em si, ele não tem tanto valor quanto uma informação. Mas, Eduardo, qual a diferença entre dado e informação? Bom, a partir do momento que eu tenho um conjunto de dados organizados e relacionados, eu passo a ter ali uma informação. Como assim? Bom, imagine você, se um amigo seu chegar para você e falar assim, olha, feijão 2,50. Esse dado provavelmente não vai fazer sentido algum. Não é? Agora, a partir do momento que o seu amigo chega para você e fala assim, olha, Eduardo, feijão 2,50, arroz 5 reais, leite 3 reais, pronto. A partir dali, com o agrupamento desses dados, nós temos uma informação. Nesse caso aí, é uma lista de feira de produtos de um supermercado, certo? Por que a gente está falando disso? Para a gente definir banco de dados. Então, nós podemos falar que um banco de dados é um conjunto de dados, certo? Esses dados estarão organizados, seja por categoria, tipo, similaridade ou por tema, né, gente? Então, 3 pontos fundamentais na definição de um banco de dados. Primeiro, é um conjunto de dados. Segundo, esses dados estão organizados. E terceiro, esses dados estão agrupados por tema ou categoria. Um outro detalhe muito importante, gente, de um banco de dados em si, é que esses dados eles são persistentes. O que é isso? Esses dados podem ser inseridos em uma memória computacional e, posteriormente, esses dados podem ser recuperados. Você faz uma consulta, recupera esses dados ou você insere esses dados dentro de um banco de dados. Então, qual a utilidade de um banco de dados, Eduardo? Armazenar e fornecer informações. O que são informações? Conjunto de dados organizados por tema ou categoria. Ok, gente? Então, só para lembrar aí, num banco de dados nós podemos inserir, editar, excluir ou pesquisar informações agrupadas por categoria. Esse é o nosso primeiro conceito fundamental. Bom, dado esse conceito de banco de dados, pessoal, nós vamos falar sobre modelagem. O que é modelagem, afinal? Então, observem aqui comigo esta cena, né? João está aqui no escritório, no ambiente de trabalho dele, e o chefe dele chega e pergunta, adicione o João da Silva no serviço de proteção ao crédito, o chará do João, né? E aí o João se depara com a situação.
ele percebe que tem mais de um João da Silva no sistema. E aí ele pergunta para o chefe, né, chefe, qual deles? E aí, qual dos João da Silva que eu vou inserir? E aí o João se depara aí com uma dúvida. Não temos o CPF dele, chefe. E agora? Como que a gente vai fazer? Então, essa cena, pessoal, retrata um erro claro de modelagem. Provavelmente a pessoa que desenhou esse banco de dados, esse sistema, não parou para pensar, poxa, será que vão existir várias pessoas com o mesmo nome? Não seria bom a gente ter um identificador único para cada uma delas? Então daí a gente já começa a questionar, né? Bom, essa modelagem parece que não está legal. Então o que é uma modelagem em si, gente? Modelagem é nada mais nada menos do que um modelo inicial de um banco de dados. É aquele primeiro conceito, aquela primeira ideia que a gente concebe do nosso banco que futuramente vai ser construído. Então um banco de dados ele sempre vai nascer a partir de uma modelagem de dados, tá, gente? E uma das ferramentas que retratam esse modelo de banco de dados é o diagrama entidade-relacionamento. Mas, Eduardo, o que é uma entidade e um relacionamento? O que esse relacionamento representa em termos de modelagem desse banco de dados? Tá? É isso que a gente vai ver nessa nossa primeira aula aqui, tá, gente? Nessa imagem aqui nós temos um exemplo bem tranquilo de uma entidade que pode ser, por exemplo, o João da Silva, né? E aqui alguns atributos dessa entidade: código, nome, CPF, RG, etc. E os relacionamentos, Eduardo? Bom, a gente vai ver que os relacionamentos são basicamente a troca de dados que as entidades fazem entre si. E isso precisa estar devidamente modelado através de um diagrama entidade-relacionamento. Ficou claro, gente? Bom, nós falamos então já de entidades. Então vamos falar um pouquinho de atributo. O que é um atributo? Basicamente são características ou dados relacionados com a entidade que se deseja guardar no banco de dados. Ah, Eduardo, então cada entidade tem os seus atributos? Isso mesmo. Cada entidade tem as suas características, os seus atributos. Tá? Nessa imagem aqui, pessoal, vocês podem observar que, como exemplo, nós temos a entidade cliente. Tá? A entidade cliente. E aqui nós temos uma representação que nós vamos chamar futuramente aí de tabela. Tá? Então, o que está representado nessa tabela aqui? Nós podemos observar que para a entidade cliente eu tenho 3 atributos. O atributo 1, que é o nome desse cliente. O atributo 2, que é o CPF. E por fim o atributo 3, que é o endereço desse cliente. Observe então, gente, que para cada registro armazenado no banco de dados em formato de tabela, eu tenho atributos que podem ser únicos ou repetidos, dependendo da organização da modelagem do banco de dados. Tá? Nós podemos deduzir aqui por essa tabela que o atributo 2, CPF, ele vai ser único, não é, gente? Porque nós sabemos que no Brasil não é possível que 2 pessoas tenham o mesmo número de CPFs. Ok, pessoal? Vamos lá. Bom, finalmente o tal do relacionamento, né? Então, nós vimos aí no slide anterior que as entidades elas possuem atributos, que são características. E elas possuem também relacionamentos. Ou seja, uma entidade pode se relacionar com a outra. Isso aí é o essencial da modelagem do nosso banco. E aí nós nos perguntamos, como representar a relação entre uma entidade e outra? Como que a gente pode colocar isso de uma forma gráfica? Nós conseguimos imaginar que existem relacionamentos entre clientes e fornecedores,
entre uma loja e vários clientes. Nós temos relacionamentos entre um cliente e vários produtos que esse cliente vai adquirir naquela loja ou naquela fábrica, enfim, né? Então, as entidades elas relacionam entre si. Então, elas têm os atributos próprios e têm um relacionamento entre elas, tá? Nessa figura aqui, gente, está ilustrado o relacionamento entre a entidade cliente observarmos bem aqui nesse relacionamento entre a entidade cliente e vendas, nós podemos perceber que para cada venda, eu terei o código desta venda, certo? Eu terei o valor total dessa venda e terei também o código do cliente responsável por esta venda, tá? Nesse caso aqui, essa venda aqui, pessoal, ela foi feita por quem? Por quem vocês acham que essa venda foi feita? Se a gente acompanhar aqui, olha, qual o cliente que tem um código 2? Qual é o cliente que tem o código 2? É o cliente Jacinto, tá? Então, ao analisar esse modelo aqui, nós podemos deduzir que Jacinto, o cliente Jacinto, cujo código é número 2, efetuou aqui duas vendas, né? Uma venda no valor de R$ 35,00 e uma venda no valor de R$ 50,00. Então, observem aqui, ó, código do Jacinto. Então, para eu não precisar escrever Jacinto, tudo aqui de novo, basta fazer essa referência a esse código, tá? Ah, Eduardo, mas o que significa esses três pauzinhos aqui e esses dois traços aqui? O que é isso? Gente, nós vamos observar que durante a modelagem de um banco de dados, existe um padrão para a representação dos dados entre as entidades e seus relacionamentos, tá? Então, existe uma razão pela qual essa representação gráfica aqui é um retângulo com bordas arredondadas. Existe uma razão para ter esses dois tracinhos aqui. E existe também uma razão para que a ponta dessa linha aqui seja uma ponta tripla, tá? Nesse caso aqui, só adiantando para vocês, nós podemos ilustrar que um cliente pode efetuar várias vendas, tá? Então, um cliente ele pode realizar várias compras, né? Agora, imagine comigo, pessoal, o contrário. Imagine que uma venda tivesse a participação de 3, 4 clientes, né? Imagine que você vai até um supermercado com mais 2 amigos e aí você fala, olha, eu vou comprar achocolatado, e o outro amigo seu fala, eu vou comprar um pão, e um terceiro amigo vai, vou comprar um desinfetante. E aí imagine só, aquela venda ficar registrada para 3 pessoas diferentes. Não seria estranho? Então nós temos aqui nessa forma gráfica uma maneira de representar os limites entre as entidades e os seus relacionamentos, tá? A gente vai ver aí como trabalhar melhor com essa questão daqui a pouquinho nos nossos próximos slides aí. Bom, gente, como eu falei para vocês, nós temos aí uma forma padrão para identificar e representar visualmente os relacionamentos entre as entidades
que irão compor um banco de dados. O que nós estamos fazendo aqui? Estudando modelagem. Para quê? Para modelar um banco de dados através de ferramentas de modelagem de dados, tá? E uma das ferramentas que nós temos aqui, a mais importante talvez, é o diagrama entidade-relacionamento. Então, como o próprio nome já diz, esse diagrama ilustra para nós como que as entidades se relacionam, tá? E nós temos aqui as ferramentas que nós vamos utilizar nesse diagrama, tá? Eduardo, eu posso colocar uma entidade em formato de estrela? Não. Por quê? Entidade, por padrão internacional, é composta por um retângulo com pontas arredondadas, tá? Quinas arredondadas. E uma entidade fraca, um retângulo dentro do outro. E um relacionamento, um losango. E um atributo, a gente tem aqui com essas bolinhas conectando aí a entidade na qual aquele atributo pertence, tá, gente? Pra vocês terem ideia, nós temos aqui um modelo de diagrama entidade-relacionamento, tá? Observem comigo, olha só, um autor ele pode escrever vários livros. Da mesma forma que um livro, gente, ele pode ser escrito por vários autores. Vocês não concordam comigo? Bom, um autor ele produz um editor, tá? Então, para cada editor eu posso ter vários autores, tá? E esse encontro aqui vai produzir o que? Livros. E esses livros serão impressos em uma gráfica. Então, cada gráfica poderá produzir N livros, tá? Gente, nós podemos concluir aqui, só olhando para esse diagrama aqui, algumas coisas interessantes, tá? Primeiro, um livro ele pode começar a ser impresso numa gráfica e terminar em outra gráfica. Isso ia ficar estranho, né, gente? Imagine, eu imprimo da página 1 a 50 na gráfica X e da página 51 a 150 na gráfica Y. Isso ia ficar muito estranho. Então, isso não pode acontecer. E como que eu retrato isso no meu diagrama entidade e relacionamento, Eduardo? Olha aqui o relacionamento, ó. Nós temos uma gráfica para M livros. Então, para cada gráfica serão impressos vários livros. Né? Da mesma forma que para cada editor eu terei N autores. Agora, e para a relação entre livro e autor? Bom, aí já não importa, né? Um autor pode escrever vários livros. Da mesma forma que um livro só pode ser escrito por vários autores. Então, o que nós concluímos? Vários autores podem escrever vários livros. E também, vários livros podem ser escritos por vários autores. Tranquilo, pessoal? Gente, só lembrando, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, não se esqueçam de postar no nosso fórum Tira Dúvidas, tá? Eu gosto sempre de lembrar que as dúvidas, quando elas não são esclarecidas, elas vão se acumulando e acabam prejudicando totalmente o estudo de vocês aí, tá, ok? Bom, nós falamos aquela hora sobre a relação entre gráfica e livros, autores e livros. Isso que nós falávamos, pessoal, é o que nós chamamos de cardinalidade. Então, o que é cardinalidade? Cardinalidade, pessoal, é a maneira na qual as entidades se relacionam. Tá? São os limites de relacionamento entre as entidades. Esse exemplo aqui fica muito claro para nós. Observem aqui, ó. Esse diagrama é o diagrama de cardinalidade para a relação de matrimônio, né, referenciando os católicos. Então, observem só. Um católico pode não se casar ou ter, no máximo, uma esposa. Certo? Uma esposa deve estar casada com somente um católico. Então, observem aqui, gente, que é uma relação 1 para 1. Tá? Então, o católico ou ele não se casa, 1 para 0, ou a esposa também
ou não se casa, ou se casa com, no máximo, um católico. Tá ok? Então é a relação 1 para 1. Agora, se nós levarmos isso aqui para o islamismo, né, nós podemos observar que um muçulmano pode ter uma ou várias esposas. Observem aqui, gente, que a ponta da seta está um pouco diferente. Vocês estão observando aqui, ó. Então aqui nós temos uma relação 1 para N, tá? Então várias esposas. Então um muçulmano pode ter várias esposas, né? Ah, Eduardo, então o que é cardinalidade? Afinal, cardinalidade é esse limite que nós temos de relacionamento entre as entidades que futuramente irão compor o nosso banco de dados, tá, gente? Não se esqueçam sempre, nós estamos fazendo o que aqui? Trabalhando técnicas para modelar um banco de dados que vai existir. Até então ele está na fase de modelagem. Nós ainda não construímos esse banco de dados, ok? Bom, gente, então nós falamos ali no slide anterior que nós podemos ter vários tipos de relacionamento entre as entidades, né? E aí vocês perguntam, Eduardo, como que eu faço para poder representar isso em um diagrama entidade-relacionamento? Gente, aquelas setas que nós vimos ali no slide anterior, essa ponta aqui, esses números, essa representação, volto a dizer para vocês, isso é padrão, tá? Então, isso é padrão. Nós não podemos, basicamente, por nossa cabeça, chegar aqui e inventar vários símbolos, tá? Então, nessa tabela aqui, gente, esse quadro, nós temos todas as possibilidades de relações entre as entidades, tá? Então, se você precisar representar qualquer tipo de relacionamento entre quaisquer entidades, você vai recorrer a esse quadro aqui, tá? Então, nós temos primeiramente uma relação 1 para 1, que é o caso do católico, que a gente viu aquela hora ali. Ou ele se casa ou não se casa, ou apenas com uma esposa, né? Ou um caso, por exemplo, de uma conta bancária, né? Uma conta bancária só pode ter apenas uma única pessoa responsável por ela, né? No caso, excluindo aí, obviamente, as possibilidades de conta conjunta e por aí vai, né? Então, como que eu faço a representação 1 para 1? Uma reta simples, ok, gente? Eduardo, como eu faço um relacionamento 1 para vários? Por exemplo, um cliente para várias vendas. Nós temos esta reta, onde em uma das extremidades a gente tem um traço vertical e na outra extremidade nós temos 3 traços, tá? Dando a ideia de difusão, ok? E como eu faço relacionamento, Eduardo? Vários para vários. Como que é isso? Nós podemos pegar, por exemplo, a questão dos autores e dos livros, né? Vários autores podem publicar vários livros, não tem problema. Então você vai representar isso no diagrama do banco de dados através de uma reta, onde uma das extremidades vai estar com 3 traços, dando essa ideia de difusão. Bom, se você tiver um ou mais, um relacionamento um ou mais, onde pelo menos um seja obrigatório, você vai utilizar, gente, essa representação aqui, tá? O exemplo do livro ele também serve, né? Um livro ele precisa ter pelo menos um autor, não é, gente? Imagina um livro escrito por nenhum autor, um livro fantasma, né? Um livro que apareceu aí do além. Então não seria possível, tá? Então, essa representação aqui talvez seja até mais adequada para representar aquele relacionamento. Tranquilo, gente? Bom, e esse aqui? Um e apenas um. Esse relacionamento, gente, indica que
Para ambas as entidades, eu vou ter pelo menos um e somente um de um dos lados, tá? Nós também podemos representar, utilizar isso aqui para o relacionamento matrimonial com os católicos, né? O católico casado, ele só pode ter uma e apenas uma esposa, tá? Isso é obrigatório. No caso 0 ou 1, onde onde uma das partes aqui é obrigada a ter pelo menos uma unidade daquela entidade, né? Nós podemos falar aí que poderia ser talvez uma venda, né? Não existiria uma venda vazia, porque isso aí não faria sentido, né? Pelo menos um produto, tá? Até uma falhazinha de português aqui, mas vamos lá, normal. Opcional, né? Que horrível. Mas vamos lá. Gente, e também um relacionamento onde eu possa ter 0 ou mais entidades. Imagine um relacionamento entre a entidade rua e a entidade automóveis. Tá? Uma rua eu posso ter 0 automóveis trafegando naquele momento, ou vários. Tá? Então eu posso representar por esse desenho aqui. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Eu voltei aqui. Bom, gente, nesse exemplo aqui de videolocadora, fica claro para nós todos esses conceitos que nós já vimos ali anteriormente, tá? Então olha para vocês verem, observem comigo aqui. Vamos começar pela entidade cliente, tá? Antes de mais nada, vamos só observar alguns detalhes aqui. Eduardo, quais são as entidades que nós temos nesse diagrama entidade relacionamento aqui? Então, primeiro nós temos a entidade cliente, tá? Nós temos a entidade filmes. Isso são as entidades principais, tá, gente? Nós temos a entidade funcionário e nós temos também a entidade reserva. Tá, gente? Então, observem comigo. Vamos começar pelos filmes, tá ok? Então, olha só. Para cada filme, eu tenho quantas categorias? Uma só ou várias? Tá? Se nós observarmos esse desenho aqui, pessoal, a gente vai observar que um filme ele pode ter pelo menos uma categoria, tá? De repente tem aquele filme que é ação e suspense, ou talvez comédia e romance, que é aquela comédia romântica, né? Então nós temos aí um relacionamento composto entre essas duas entidades aqui, tá, gente? Vamos limpar isso aqui, beleza. Deixa eu tirar aqui também essa marcação, só pra gente, beleza, tranquilo. Então olha só, gente, observem esse desenho aqui que ilustra o relacionamento entre filmes e categoria. Vamos voltar lá naquele quadro. Olha só, de um lado eu tenho 0 ou 1, não é isso? E do outro eu tenho vários, tá? Então lá na relação filmes categoria eu tenho de um lado 0 ou 1 e na outra ponta vários, tá? Então quer dizer, o que significa isso? Olha lá, gente. Filmes eu vou ter 0 ou 1 categoria.
para cada categoria, obviamente, né? E aquela outra ponta ali, ó, essa outra ponta aqui, vamos voltar lá? Então olha só, gente, a outra ponta significa um e apenas um, tá? Então, olha para vocês verem, se a gente tiver aqui essa relação entre filmes e categoria, a gente vai tirar por conclusão o quê? Cada filme vai ter 0 ou uma categoria. E cada categoria vai ter apenas um filme na qual ela pode categorizar, ou seja, cada filme ele só pode ter uma categoria ou nenhuma categoria. Tá? Nesse diagrama aqui, os filmes não podem conter mais de uma categoria. A gente falou antes que poderia, mas aí esse seria o nosso entendimento. Ah, Eduardo, eu poderia modelar um diagrama onde eu pudesse categorizar um filme em várias categorias? Com certeza poderíamos. Bastaria o quê? Modificar a representação do meu diagrama para esse desenho ali. Tá ok? Então, nessa representação aqui, o que nós temos? Para cada filme, 0 ou no máximo uma categoria. Tá, gente? Ok. Então, se a gente pegar aqui o relacionamento entre reserva e entre filmes, nós vamos observar que vai surgir entre essas duas entidades uma nova entidade, que nesse caso aqui é a entidade item reserva. Como assim, Eduardo? Essa entidade item reserva, pessoal, ela agrega o relacionamento entre duas entidades, que nesse caso aqui é a entidade filmes e a entidade reserva. Como assim? Observem que para cada filme eu posso ter várias reservas. E em uma única reserva eu posso ter vários filmes, tá? Então eu tenho uma possibilidade aqui de 1 para vários e aqui de 1 para vários. Isso vai fazer com que surja aqui uma nova entidade, tá? Que é o item reserva. Seria o quê? Reserva 1, tal, filme. Reserva 2, tal e tal filme. Reserva 3, filme X, Y, Z. Tá? Então é uma entidade que é composta, tá? Bom, aqui agora a gente vai falar da relação entre reserva e locação. Então observem, gente, que para cada reserva eu só posso ter uma locação. Imagine se eu reservasse um filme e viessem 2, 3 clientes alugar aquele mesmo filme e eles tivessem conseguido reserva, os 3 clientes tivessem conseguido uma reserva daquele mesmo filme, naquele mesmo dia e naquele mesmo horário. E daria aí um problema bem complicado, tá, gente? Aqui limpar essa área do slide. Bom, gente, eu sei que vocês devem estar se perguntando aí, puxa vida, mas locadora, hoje nem existe mais locadora, né? Mas é apenas um exemplo, tá, gente? Isso fica fácil da gente entender e da gente interpretar, tá? Bom, pessoal, mais um modelo aqui, mais uma parte desse nosso exemplo, que é essa parte de relação entre cliente e locação. Gente, percebam aqui que para cada cliente pode fazer várias locações. Da mesma forma, gente, que cada funcionário durante o seu dia de trabalho pode também operacionalizar várias locações. Por isso nós temos aqui um relacionamento 1 para vários e aqui 1 para vários, né? Um cliente ele pode locar quantas vezes ele quiser e um funcionário pode atender quantos clientes ele tiver condições de atender, ele puder, né?
Tranquilo, gente? Verifiquem aí que todos os desenhos aqui, eles são padronizados, tá, pessoal? Significa que o quê? Se você pegar o seu diagrama e passar para uma outra pessoa que nunca ouviu falar de locadora, mas que essa pessoa entende realmente do assunto de modelagem de dados, é fundamental que ela entenda o seu modelo de dados, tá? De repente você vai desenvolver um banco de dados, mas você não sabe programação. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seu modelo de dados da forma mais detalhada possível e vai passar esse modelo de dados para um programador. Então esse programador vai pegar esse seu modelo de dados e vai desenvolver computacionalmente falando o seu banco de dados, tá, gente? Bom, pessoal, por último, nós vamos falar aqui da relação entre locação e filmes, tá? Talvez a mais importante aqui do nosso diagrama entidade relacionamento de uma videolocadora aqui, tá? Então, olha só, gente, nós temos que, para cada locação, eu tenho vários itens locação. E o que é que compõe a entidade item locação? A entidade item locação, gente, é composta por filmes. Então, olha aqui, ó, filmes. Então, aqui ficou claro que para cada locação eu posso vincular, né, para cada processo de locação, eu posso vincular N filmes. Da mesma forma que um filme ele pode ser vinculado a N locações. Então, fazendo isso, aparecem aqui entidades que nós chamamos de entidades compostas, tá? Eduardo, como é que faz se perguntar aí? Identifique no diagrama acima as entidades compostas. É simples, né, gente? São entidades que nascem de relacionamentos de muitos para muitos. Ali, ó. Então, item reserva é uma entidade composta e item locação é uma atividade composta ali, tá, gente? Vamos limpar aqui. Gente, nós não falamos aqui também da entidade fraca, tá? Entidade fraca, normalmente ela surge como se fossem essas entidades compostas também, tá? Então, se você fosse modelar esse diagrama aqui, você também poderia utilizar a nomenclatura de entidade fraca para representar essas entidades aqui que nasceram a partir de um relacionamento entre duas entidades fortes, tá? Então, qual é a história? Qual é a história que esse diagrama de entidade e relacionamento nos conta? Então, ele vai nos contar a seguinte história. Então, vamos lá. Então, olha só, era uma vez uma videolocadora. Nessa videolocadora existiam vários filmes, tá? Vários filmes. E cada um desses filmes eles eram separados por categoria. Um filme não podia ter mais de uma categoria, mas um filme poderia ficar sem categoria, tá? Nessa locadora tinham vários funcionários. E os funcionários é que atendiam os clientes. Esses clientes esses que podiam fazer várias locações. E em cada locação feita, eles podiam alugar vários filmes. Tá? Vários filmes. Nessa locadora tinha um aspecto interessante também. É a questão da reserva, né? O cliente ele podia reservar seus filmes favoritos. E para cada reserva que o cliente fazia, ele podia relacionar dentro dessa reserva vários filmes. Filmes esses que estão contidos no catálogo da locadora. Tá, gente?
Então, uma reserva contém vários filmes. E uma locação, como nós já falamos, uma locação ela pode conter vários filmes também. Então o cliente vai lá, né, na sexta-feira, pode alugar 2, 3 filmes e tudo mais. Observem aqui, gente, que o limite ele não está expresso, mas ele poderia vir aqui, ó. Por exemplo, se o cliente pudesse pegar apenas 3 filmes, teríamos expresso ali o limite de filmes que esse cliente poderia estar alugando nessa locadora, tá? E por último, essa locadora, ela é uma locadora que precisa de um funcionário. E esse funcionário, ele pode atender várias locações. Ou seja, ele pode atender vários clientes diferentes, tá? Um cliente, aliás, uma locação, ela não pode ser atendida por 2 funcionários. Então, cada locação é exclusiva de apenas um funcionário. Gente, essa é a dedução que a gente chega aqui, tá? Bem, pessoal, então nesse primeiro momento, daqui a pouquinho a gente vai fazer um resumo, mas o que é importante vocês absorverem nessa videoaula aqui? Primeiro, o que é só recapitular lá rapidamente, tá? O que é uma entidade, né? Uma entidade representa ali uma figura que vai existir no banco de dados. O que é um atributo? Um atributo vai ser uma característica que essa entidade vai possuir, tá? E relacionamento vai ser nada mais nada menos que a forma na qual essas entidades vão se relacionar, tá? E esse exemplo aqui deixou muito bem ilustrado, né? Agora, com condições de entender esse diagrama, nós podemos perceber aqui, ó, que um cliente pode efetuar várias vendas. E é isso que está acontecendo aqui, gente. Olha só, eu tenho aqui uma tabela de clientes. Para cada cliente, eu terei várias vendas. Então, olha aqui, uma venda para o mesmo cliente, outra venda para o mesmo cliente. Aqui uma outra venda para um outro cliente. Tá? Então, essa tabela nasceu do fruto desse diagrama aqui, dessa representação de entidade relacionamento. Ok, gente? Aqui, relacionamento. E esse exemplo prático. Então vamos para a revisão, né? Bem, pessoal, nós falamos várias vezes sobre modelar um banco de dados, construir aqueles relacionamentos e tudo mais, mas até então nós não falamos sobre uma ferramenta que possa auxiliar você na modelagem do seu banco de dados. Bom, então você pode fazer esse desenho através de 2 formas. Você pode fazer o download de uma ferramenta de modelagem de dados, tá? E aí existem inúmeras, tá, pessoal? E um exemplo aqui, e bastante utilizado, é o DB Designer, que faz a modelagem e implementação do banco, tá? Uma ferramenta bem tranquila aí, a gente baixar e instalar, bem fácil de encontrar também, e não tem nenhum mistério, né? É uma ferramenta aí bastante utilizada. Tem aqui uma imagem dessa ferramenta onde vocês podem observar ali, né, a construção do relacionamento, as entidades com seus atributos e tudo mais. Eduardo, eu não tenho, minha internet não está legal para fazer download, o meu computador não suporta instalar nenhum sistema. E aí eu dou uma dica para vocês. Vocês podem utilizar essa ferramenta aqui, ó, que é uma ferramenta de modelagem de dados online. Então você não precisa instalar nenhuma ferramenta no seu computador. Você pode simplesmente construir os seus modelos através do navegador. Aqui no caso eu estou utilizando o Mozilla Firefox.
Tá? Então basta que criar uma conta, né? Fazer um login, criar um login ali para você, e ao acessar essa plataforma, você vai ter acesso a diversos diagramas, né? Só para ilustrar aqui para vocês, nós podemos aqui criar um novo diagrama de dados, né? Deu um erro aqui no plugin, mas basicamente você poderia simplesmente clicar no modelo de banco de dados e logo em seguida você poderia construir ali todos os modelos, né, as entidades, os relacionamentos, né, relacionados ao banco. Tá? Vamos tentar fazer aqui através do Chrome, né, que está com o plugin Flash atualizado. Então vamos acessar aqui, vamos fazer aqui o login para vocês verem que é uma ferramenta realmente que não deixa nada a desejar, e é gratuita, né? Apesar das limitações, mas ela pode ser bastante útil, tá? Então olha só, criar um novo diagrama. Então ao acionar a função criar um novo diagrama, o sistema ele vai mostrar para nós, vai perguntar qual o tipo de dados que nós queremos criar. Tá? Então aqui nós já temos vários modelos, né, que já vêm prontos para que a gente possa criar o nosso próprio, né? Nós temos aqui os diagramas da UML e o que importa para nós nesse momento que são os diagramas de banco de dados. Então olha só, vamos criar aqui um diagrama de banco de dados através desse modelo, tá? Então selecionar, e aí a partir daqui eu já tenho um diagrama de banco de dados para começar a trabalhar. Então observem aqui que nós temos ali a entidade projeto, né, com a sua chave primária. Nós temos aqui uma outra entidade que são settings, configurações, que se relaciona com projetos. Nós temos aqui a entidade sessões, que se faz relacionamento com projetos também, com a sua chave primária e tudo mais. Então, enfim, gente, isso aqui para mostrar para vocês que existem aqui ferramentas para que a gente possa criar e modelar os nossos bancos de dados através dos conceitos que a gente viu em sala de aula aí, tá ok? Essa aqui é uma ferramenta online, então você pode tanto utilizar uma ferramenta online quanto fazer um download de uma delas, né? E instalar e configurar aí no seu computador, onde você vai poder utilizar sem a necessidade de acesso à internet, tá bom? Bem, pessoal, nessa aula de hoje você aprendeu sobre conceitos de estruturas importantes presentes nos bancos de dados. Entidades correspondem a tudo que você deseja guardar relacionado a esses dados. Os relacionamentos correspondem às relações existentes entre essas entidades. A cardinalidade diz qual é o grau de relacionamento entre duas entidades. E os atributos são aquelas características relativas ao que se quer guardar dos dados. E por fim, os registros em si são os dados propriamente ditos armazenados em uma entidade, tá bem? Pessoal, é importante perceber que são com estes conceitos básicos que um banco de dados é construído, é modelado, né? E adequando-se aí a cada contexto na qual se deseja criar esse banco de dados. A organização do contexto que se deseja modelar, considerando os conceitos apresentados nessa nossa aula, fornece para você um suporte de elaboração do diagrama entidade-relacionamento, ou DER, que é um esboço um pouco refinado do banco de dados final.
E o modelo entidade relacionamento, MER, que corresponde ao modelo que será implementado ao software, contendo ali os atributos de cada entidade, assim como as características apresentadas pelo DR. Então esses são os conceitos essenciais de modelagem de um banco de dados, tá bem? Aguardo todos vocês na nossa próxima aula. Tchau!